Olá, pessoal, espero que estejam bem. Bom, hoje nós vamos falar de algumas aplicações práticas do reconhecimento da figura do empregador em um dado contrato. Nós vamos falar de algumas situações específicas que dizem respeito a essa figura jurídica que é o empregador. Vamos começar por conceitos, caracterização, distinções. Bom, como acontece bastante, né? Vocês podem ver isso nos outros vídeos aqui do canal. Aproveitando para deixar um joinha aí para nós, a CLT não prima pela melhor técnica. E aí ela vai dizer o seguinte, com o artigo 2º da CLT. Considera-se a empregadora a empresa, e aqui já temos um problema, eu falo depois. Considera-se empregadora a empresa, individual ou coletiva, que assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Depois, no parágrafo primeiro, cria uma figura, aliás, fixa uma figura inexistente de empregador por equiparação. Profissionais liberais, instituições de beneficência, associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitem trabalhadores como empregados. Essa parte final, para mim, ela é suficiente, combinada com a regra do artigo 3º da CLT. Vocês têm alguns vídeos aqui no canal sobre ela, né? Que fixa como empregado o trabalhador pessoa natural, que trabalha de modo pessoal, não eventual, oneroso, subordinado. 5 requisitos no artigo 3º, eles fixam a figura do empregado. Para mim, na minha teorização, e aí sugiro o meu curso de Direito do Trabalho pela editora RTM, eu estabeleço o conceito de empregador como sendo qualquer pessoa, natural ou jurídica, ou ente despersonificado que contrata empregados. Para mim, é mais simples identificar o empregador como aquele, qualquer um, que contrata empregado, porque esse artigo 2º não vai nos socorrer com relação a um melhor conceito. Beleza. Vamos às distinções. Empregador, empresa, estabelecimento. Muitas vezes, quando na mídia, né, na imprensa, ou mesmo em alguns julgados ou peças processuais, a gente vê essa confusão entre empregador, empresa e estabelecimento. Então, como eu disse, o empregador é qualquer um, pessoa física ou natural, né? Pessoa jurídica ou ente despersonificado, que contrata empregado. E eu prefiro esse conceito mais singelo, porém ele mais exitoso numa construção prática. Já a empresa é atividade do empreendimento, né? Quando a CLT diz que empregador é a empresa, ele se equivoca. A empresa é a atividade desenvolvida pelo empresário, ou atividade desenvolvida pelo empregador aqui para nós. Já estabelecimento é o local da prestação laborativa, é o patrimônio, é onde se dá a prestação de trabalho. Então não vamos confundir empregador, empresa e estabelecimento. Bom, para efeitos trabalhistas, é possível a caracterização de grupo econômico. O grupo econômico tem previsão no artigo 2º da CLT, parágrafos 2º e 3º. Parágrafo 2º. Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, atenção aqui, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Parágrafo 3º, e aí eu explico depois os dois. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias
para a configuração do grupo, a demonstração de interesse integrado, efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. Muito bem. Daí nós podemos extrair algumas coisas. A primeira, e a que deveria ser única, porque decorre da lei, diz respeito ao objetivo da caracterização. A lei é muito clara. Caracteriza-se grupo econômico para fixar solidariedade no cumprimento de direitos trabalhistas. Então, qual é a ideia? Se duas ou mais sociedades empresárias diferentes, cada uma com seu CNPJ, cada uma com seu quadro social, cada uma com a sua estrutura, sociedades empresárias diferentes, integram um mesmo grupo econômico, o empregado da empresa A pode demandar em juízo contra a empresa A e também em desfavor da empresa B, se A e B compõem o mesmo grupo econômico. Então, o objetivo legal é um só: fixar responsabilidade solidária pelo adimplemento de obrigações trabalhistas no âmbito do grupo. Qual foi a ideia do legislador? Se a entrega desse trabalho por um empregado numa empresa componente de um grupo mais amplo, se esse empregado concorre para a obtenção do lucro e dos ganhos de todo o grupo, a responsabilidade também recai sobre todo o grupo, sobre todas as sociedades empresárias componentes desse grupo. Então, o objetivo é melhorar a satisfação do crédito, melhorar a possibilidade de um empregado receber seus créditos trabalhistas, seus direitos trabalhistas. Nós vamos ver no final dessa explanação do item aqui que a jurisprudência extrai desse direito do trabalhador um correspondente direito do empregador, mas a gente fala disso no final. Bom, o que eu tenho que ter para haver a caracterização do grupo econômico? Eu preciso que todas as sociedades empresárias tenham estrutura empresarial, ou melhor, que todos os componentes do grupo econômico tenham estrutura empresarial, que todos os membros do grupo econômico levados ao processo judicial tenham estrutura empresarial, que sejam sociedades empresárias. Que haja um nexo relacional entre essas sociedades empresárias, que pode ser de direção ou de coordenação. Bom, além disso, as sociedades devem demonstrar interesse integrado, comunhão de interesses e atuação conjunta. Essa exigência de interesse integrado, comunhão de interesses, atuação conjunta, alguns vão dizer que é no âmbito da coordenação, outros vão dizer que também se dá no âmbito de direção hierárquica. O fato é que essa atuação ela é exigência da reforma trabalhista para que se reconheça a figura do grupo econômico. A jurisprudência ainda não se consolidou para nos dizer o que seja esse interesse integrado, a comunhão de interesses, mas a gente consegue pensar que, se são sociedades empresárias, o interesse é econômico. Regra geral, lucro. E se todas atuam em torno e com o objetivo de lucro, haverá aí essa coordenação ou direção, dependendo da teoria que você vai seguir. O parágrafo 3º, como eu já disse, ele estabelece que mera identidade de sócios não gera grupo econômico, ou seja, é necessário demonstrar o interesse integrado, a comunhão de interesses e a atuação conjunta. Não basta dizer que o grupo econômico decorre de haver identidade de sócios nas sociedades empresárias, né? É necessário que nós tenhamos a demonstração desse interesse, dessa comunhão e dessa atuação conjunta. Como eu disse anteriormente, o TST ele extraiu de um direito do trabalhador um direito do patrão nos termos da súmula 129.
localizem aí no livro de súmula de vocês. O meu tá travado, gente. Um minutinho só. Vai destravar aqui. Bom, como não quer destravar, eu vou lembrar de cabeça. Bom, a súmula 129 do TST estabelece que, havendo a caracterização do grupo econômico, o empregado de qualquer das sociedades empresárias componentes pode prestar serviço para outras sociedades empresárias componentes desse mesmo grupo econômico sem a caracterização de múltiplos contratos. Consegui abrir aqui. Súmula 129. Contrato de trabalho, grupo econômico. A prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico, portanto, mais de uma sociedade empresária do mesmo grupo econômico, um mesmo trabalhador presta serviço a mais de uma sociedade empresária do mesmo grupo econômico. Durante a mesma jornada de trabalho, não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário. Então você imagina que um grupo econômico controla 3 sociedades empresárias. Fulano, empregado da sociedade empresária 1, dentro da sua jornada pode ser demandado pela sociedade empresária 1, pela 2 e pela 3, sem que ele seja empregado de cada uma delas. Nasce, nos termos da súmula 129, a figura, que para mim só poderia ser decorrente de lei e não de súmula, mas nasce a figura do empregador único. Então é isso, pessoal, sobre grupo econômico. Vamos seguir. Sucessão de empregadores, artigos 10 e 448 e 448-A da CLT. Eu vou ler as regras primeiro, depois eu explico tudo. Artigo 10. Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados. Então, se eu mudo de sociedade limitada para SA, de SA para limitada, se muda o quadro societário, se muda o nome apenas, essas alterações na estrutura jurídica da sociedade empresária não afetarão, essas alterações não afetarão os direitos adquiridos pelos seus empregados. 448. Vamos lá, abram aí a CLT de vocês. 448. A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Então, essas mudanças, elas não vão mudar os direitos dos trabalhadores. 448-A. Caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores prevista nos artigos 10 e 448 desta consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para outra empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. Bom, então vamos lá. O que nós temos? A propriedade, a estrutura empresarial, a sociedade empresária, ela é alterada, seja na sua estrutura, seja no antigo titular, seja com alienação do empreendimento. Essas mudanças não vão afetar os contratos individuais de trabalho. Esse é o comando principal. Alterações na estrutura do empregador não podem afetar os contratos para impor prejuízos ao empregado. Qual é, nos termos da doutrina e da jurisprudência, o único requisito para que se caracterize a sucessão? O requisito é transferência de unidade econômico-jurídica, na linha teórica do professor Maurício Godinho Delgado. Bom, se um trabalhador trabalhou até 2024 para a sociedade empresária A, fazendo horas extras, sem receber, sem compensar,
trabalhando em local insalubre sem receber adicional, ao longo do tempo ele vem convivendo com isso. O que é que garante a esse trabalhador no futuro, quando ele ajuizar a ação trabalhista, a satisfação do crédito? No Brasil, o que garante satisfação do crédito é patrimônio. Então, se essa sociedade empresária A vende o seu patrimônio para a sociedade empresária B, o que a lei estabelece é que o sucessor é o único responsável pela satisfação do crédito trabalhista, a não ser que essa transferência se dê em asta pública, como eu vou depois reafirmar. Então, o sucessor, ao adquirir patrimônio, leva com ele as dívidas, que ele saiba ele ou não, queira ele ou não queira, essa responsabilidade decorre da lei, a não ser que haja fraude nessa transferência, situação em que tanto o sucessor como o sucedido serão responsabilizados. Então, a figura da sucessão decorre de transferência de patrimônio de uma sociedade empresária para outra, e a sociedade empresária adquirente, que adquire o patrimônio, chamada sucessor, ela passa a honrar os créditos trabalhistas dos ex-empregados, dos atuais empregados, né? E aí ela responderá pelos créditos trabalhistas porventura inadimplidos, exceto nas restrições legais, empregados e empregadores domésticos, porque aí não há atividade econômica, na falência, porque quem transfere o bem não é o sucessor ou sucedido, não é o empregador, e sim o Estado, no caso de morte do empresário individual e no caso de desmembramento de Estado ou município. Nesses 4 casos não se opera a sucessão trabalhista ou sucessão de empregadores. Nós temos mais sobre isso no meu livro, né, Curso de Direito do Trabalho, editora RTM, e eu indico a vocês a leitura. Cartório por delegação do poder público. Aqui a discussão é muito simples e ela diz respeito à possibilidade de haver sucessão de empregadores no âmbito da transferência de titularidade do cartório. Antes disso, o que é cartório por delegação do poder público? O artigo 236 da Constituição estabelece que os serviços notariais e de registros serão exercidos em caráter privado por delegação do poder público. Parágrafo 3º. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos. Bom, então, o titular do cartório, concursado, ele assume a serventia e passa a ser empregador seletista privado dos seus empregados seletistas privados. O titular do cartório é empregador e aqueles que trabalham para o cartório, eles são empregados. E a discussão, então, a controvérsia gira em torno da possibilidade de haver sucessão de empregadores. Uma corrente vai dizer que não, porque não há sucessão na transferência da titularidade, porque ela se dá por concurso público e não por negócio jurídico entre privados. Mas, excepcionalmente, se o antigo titular do cartório vendeu bens, ferramentas, ponto, imóvel, móvel, computadores, etc., para o novo titular, aí sim há uma corrente doutrinária e jurisprudencial que compreende a possibilidade da sucessão de empregadores. Então vamos lá. Pela simples assunção da titularidade, não decorre sucessão de empregadores. Então o sujeito passou no concurso público, assumiu o cartório, começou tudo do zero, ponto novo, imóvel novo, móveis novos, equipamentos novos. Ele não é sucessor do antigo titular daquele cartório.
daquela serventia que ele assumiu em decorrência de concurso. Agora, essa é a regra. Excepcionalmente, se o antigo titular e o novo titular fizeram um negócio transferindo unidade econômico-jurídica, aí sim pode haver sucessão de empregadores. Eu já tratei do tema 779 do Supremo anteriormente, não é o caso aqui de voltar a ele em perspectiva trabalhista, mas só para lembrar brevissimamente que o substituto no cartório não tem, aliás, encontra limite na sua remuneração no teto do funcionalismo público federal, que é correspondente aos vencimentos de ministro do Supremo, e que esse limite não vale para o titular concursado. Então, só para lembrar aqui, muito brevemente, 779. O teto constitucional vale para os substitutos do cartório ou interinos, mas não vale para os titulares concursados que podem hoje, falo aqui em janeiro de 2025, hoje podem receber acima do teto constitucional. Para terminar, o consórcio de empregadores foi uma medida pensada para formalizar contratos em âmbito rural. É um contrato de equipe patronal que tem por finalidade garantir as formalizações dos contratos de emprego no campo. Como é que funciona? Imagine que você tem diversos fazendeiros num dado espaço físico, uma dada zona rural, cada um com seus 3, 4, 5, 10 empregados. E aí eles imaginam o seguinte: bom, ao invés de cada um contratar um contador para formalizar os contratos de emprego, nós vamos criar um consórcio de fazendeiros da zona rural X, e um dos fazendeiros será escolhido para formalizar esses contratos em nome dos outros. O problema é que a Lei 8.212, ao prever essa possibilidade, fixou responsabilidade solidária. E aí, se um consórcio de 4 fazendeiros, o terceiro não vem cumprindo as suas obrigações trabalhistas, os outros 3 serão solidariamente responsáveis por esses créditos. Então, talvez por isso essa figura não tenha obtido muito êxito na prática brasileira. Por analogia, nós podemos dizer que isso gera um empregador único, né? O consórcio, e aquele no consórcio que faz a formalização, ele passa a ser como um empregador único, e aí cada fazendeiro pode também demandar trabalho de outros empregados para suas fazendas. Bom, estender esse consórcio para atividades urbanas. Nisso aí há controvérsia, porque a lei só disse que o consórcio teria validade em âmbito rural. Eu tenho entendido que é possível sim, porque não está proibido, desde que haja entre eles, empregadores, termo de responsabilidade solidária, identificação dos consorciados, especificação do objeto, forma da remuneração e prazo de duração. Não sendo lícito trabalhar, ou melhor, contratar trabalhadores nesse consórcio, se houver precarização. Em síntese, não é uma figura muito conhecida no direito brasileiro, não é muito utilizada, mas é uma possibilidade de contratar por consórcio de empregadores. Bom, então sobre o empregador e algumas situações práticas, serão essas as minhas considerações. Nós vamos voltar à figura do empregador em outras tantas aulas aqui disponíveis já no nosso canal.
E vocês podem seguir estudando aí no meu curso de Direito do Trabalho, editora RTM. Por favor, deixe seu joinha. Por favor, mande para o seu colega. Abraço.